Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Esperamos que sim, tá? Beleza? Hoje desejamos um dia maravilhoso, um dia de bênçãos, um dia de proteção e um dia de cuidado. Atenção! Se for sair de casa, use máscara, ok? Vamos lá para a nossa aula de hoje? Hoje a nossa aula é de geografia. Olha que legal! Nós vamos conhecer um pouquinho sobre a história do nosso Brasil, né? Vamos lá? Está no nosso livro de geografia, da página 166 até a página 170. Vamos lá? Criançada, nós vamos falar sobre as imigrações na formação da sociedade brasileira. Aqui é uma continuação, ok? Como nós aprendemos na aula anterior, né, que as imigrações, elas foram chegando logo depois que acabou a escravidão no Brasil. Vige, acabou a escravidão no Brasil. Eles precisavam da mão de obra para trabalhar nas lavouras de café, que era o produto que estava na época, os cafezais, né, nas fazendas de café. E aí começaram a chegar muitos imigrantes para o Brasil. Primeiros que chegaram foram os italianos, alemães, japoneses, ok? Professora, e como eles vinham de outro estado, de outro país? Desculpa, como é que eles vinham de outro país se não tinha avião, não tinha ônibus? Eles vinham nos navios. Observe só essa imagem bem aqui ao lado de um navio que ele atracava no Porto de Santos, em São Paulo, ó, cheio de imigrantes, imigrantes italianos, imigrantes japoneses, imigrantes alemães. Observe que eles até formaram ali na frente do navio, ó, eles postaram para a foto, que nesse tempo era preto e branco, certo? Saindo dos navios, eles iam direto, gente, para a hospedaria dos imigrantes, localizado no estado de São Paulo. Depois de lá da hospedaria é que eles eram destinados às fazendas, tá? De cafezais. Os primeiros lugares que eles iam era São Paulo, nas fazendas de café de São Paulo, na região sul do Brasil e também no estado do Espírito Santo. Mas por que eles iam para esse lugar? Primeiro, porque era o local na região sul do Brasil, era o local em que tinha menor quantidade de pessoas, certo? Outro item, porque esse local tinha um clima parecido com o lugar deles, era mais frio. E também outro item é porque lá eles estavam praticando a lavoura, né? Então eles se deslocaram para essas localidades. Ó, observe que aqui, ó, os imigrantes eles já estão lá trabalhando nas lavouras de café. As lavouras dos pés de café era chamado aí, esse local todinho era chamado cafezal. No plural, falamos cafezais, que são os pés de cafezais, aonde plantavam, né? Preparavam, que tem um tempo, vocês sabem que tem um tempo para a planta se desenvolver, tem um tempo para colher os grãos de feijão, né? Depois, observe que tem uma peneira na mão de alguns. A peneira era depois que eles puxavam os grãozinhos de café, eles tinham que peneirar para tirar os grãos de café. Depois era levado para um local para secar. Depois de secado, era ensacado e colocado nos navios para levar para a Europa ou então para outros países para vender. Ok? Crianças, mas também nós vamos falar de outros povos que vieram também, que são chamados de imigrantes, que vieram também para o Brasil, só que em menor quantidade, ó. Ainda em menor número, vieram também para o Brasil os espanhóis, os poloneses, os ucranianos, os franceses, os holandeses, libaneses, coreanos do sul e suíços, ok? Eles vieram em menor quantidade do que os italianos, do que os alemães. Muitos deles foram destinados às fazendas de café.
ou na colônia da região sul do Brasil. Por que ele está falando muito deles? Quando ele fala muito deles, é porque nem todos se direcionaram à fazenda de cafés. Como também foi um período em que as fábricas começaram a chegar no estado de São Paulo e também algumas fábricas na região sul do Brasil, eles começaram a sair das fazendas de café e ir trabalhar nas indústrias, certo? Como eles não possuíam muitos recursos, porque eles saíram do lugar deles e vieram para cá para o Brasil, esses migrantes. Por quê? Para ter melhor qualidade de vida, para pensar em ter uma vida melhor. Mas como muito deles não tinha recurso, ao chegarem às cidades, procuravam habitação em áreas menos estruturadas, já que eles não queriam ficar nas fazendas de café, contribuindo para a urbanização acelerada e desordenada. O que fala isso aqui? É porque muitos dos imigrantes não quiseram, né, trabalhar nas fazendas de cafés, então eles procuraram morar em outros lugares, outros lugares que não era muito adequado, e aí construindo novos lugares desordenados e também desestruturados. Por quê, professora? Porque não tinha uma água adequada, a moradia não era adequada, então um lugar desordenado. Mas assim foi se desenvolvendo. Uma grande parte trabalhou nas fazendas de cafés, como a gente já sabe. Outra parte foi trabalhar nas indústrias, principalmente no estado de São Paulo, que é onde as indústrias, né, começaram a se fixar, as indústrias, ok? Então, criançada, aqui é a nossa aula, tá, de geografia, sobre a questão da chegada dos imigrantes aqui no Brasil. Façam a sua atividade da página 166 até a página 170. Leia o slide com atenção, tá? Qualquer dúvida, marque o parágrafo no texto que você tem dúvida e pergunte à sua professora a próxima aula, tá? Um forte abraço a todos e até a próxima aula. Tchau!